Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. E nós vamos ler dos versículos 13 até o 18. Esse texto vai ser o nosso ponto de partida, ele vai ser meio que uma espécie de trilho. E vou pedir que mesmo depois da leitura, que você não feche a sua Bíblia, porque daqui a pouco eu quero mexer em Tiago novamente, que é a continuação desse texto. Tiago 3, de 13 a 18. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Meu Deus, nós oramos que a Tua palavra seja direcionada e aplicada no íntimo de cada um de nós, por meio daquela ação personalizada do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Oramos que o Senhor nos permita ter, ó Deus, discernimento, percepção espiritual, ter os olhos do nosso entendimento iluminados. Nós confiamos naquilo que o Senhor fará pelo poder da Tua palavra e por isso Te agradecemos antecipadamente. Oramos que possamos sair desse lugar não apenas com informação, não apenas, ó Deus, com alinhamento doutrinário, mas oramos que haja um toque dos céus, que haja uma provocação, um despertamento do Senhor, alcançando o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a ênfase de Tiago é colocada primeiramente na sabedoria. Ele começa perguntando quem é sábio e inteligente. E depois ele fala sobre mostrar por meio das obras, do comportamento, essa mansidão da sabedoria mediante a sua boa conduta. Então ele vai intercalando a ideia de sabedoria e comportamento. Ele não apenas destaca esses dois elementos, mas ele também fala de uma sabedoria que desce do alto. E a expressão do alto evidentemente se refere aos céus, aquilo que procede de Deus. Mas ele também fala de um outro tipo de sabedoria, que ele classifica como terrena, ou seja, não é a do alto, animal e demoníaca. E ele mostra que dependendo o tipo de sabedoria que toca ou controla a vida da pessoa, afeta definitivamente o seu comportamento. Ele fala daqueles que têm inveja amargurada, sentimento de rivalidade. Ele diz que onde existe isso, a confusão e toda espécie de coisas ruins. E ao destacar tanto sabedoria como comportamento, ele define um adjetivo em específico que eu quero dar atenção. Fala da sabedoria do alto, fala da terrena. Evidentemente, quando ele fala da terrena, ele não está falando daquilo que procede de Deus. Mas ele define a sabedoria terrena, aquilo que está relacionado a esse mundo e dimensão onde vivemos, como animal e demoníaco. O entendimento de terreno é de fácil compreensão. Não é do alto, não é celestial, é da terra, é dessa nossa dimensão. A definição de demoníaca não é difícil de compreender. Embora essa sabedoria não seja necessariamente demoníaca no sentido pleno de que aquilo entra, controla a mente de alguém, abre espaço e influência para certas ações malignas. Ou seja, coloca a gente naquele lugar que somos advertidos em Efésios de não dar lugar ao diabo. Mas eu quero me concentrar no adjetivo aqui que aparece entre o terreno e o demoníaco, que é quando ele diz que essa sabedoria é animal. O tema da minha mensagem hoje é comportamento animal, porque esse nível de sabedoria afetará o nosso comportamento. E Tiago usa essa expressão, animal. A pergunta é: qual o significado dessa palavra que Tiago está usando? A palavra no original grego, koineo, grego antigo, é a palavra psíquicos. De acordo com o léxico de Strong, significa de ou que faz parte da respiração,
que tem a natureza e característica daquilo que respira, o principal da vida animal, que os seres humanos têm em comum com os animais, governado pela respiração, a natureza sensual com a sua dependência dos desejos e das paixões. As traduções, elas muitas vezes podem optar por outras palavras, porque o significado de psíquicos, aquilo que procede do psique, né? Essa palavra às vezes é traduzida alma, às vezes é traduzido vida, ela tem um significado abrangente, psique, assim como psíquicos, que é aquele que é controlado por esse tipo de vida e de fôlego, que aqui foi traduzido como animal. Aliás, na maioria das versões, no português e nas outras línguas, ela é traduzida como animal. Algumas versões traduziram como sensual. Outras versões traduziram como não espiritual, ou seja, o contraste daquilo que é espiritual. Outras optaram por um sinônimo, natural. Algumas optaram por material e você ainda vai encontrar carnal. Todas essas tentativas são de definir, né, essa expressão que fala do homem entregue à sua própria natureza. E é interessante, porque ao olharmos para a continuação do texto de Tiago, que eu pedi para você deixar aberto, a gente leu Tiago 3, de 13 a 18. No verso 18, nós temos o fim desse capítulo. Mas eu sempre gosto de lembrar que a Bíblia não foi escrita com essa divisão de capítulos e versículos. Então, quando inicia o capítulo 4, nós temos um raciocínio sendo construído em andamento. Essa divisão é posterior, né? Primeiro tivemos um em capítulos, outro em versículos, só para nos ajudar a localizar os textos. Mas às vezes isso pode nos atrapalhar, porque o crente pensa assim: hoje eu vou ler o capítulo 3 e o raciocínio está sendo construído, é quebrado, é fragmentado. Então, continuando, Tiago pergunta assim: de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Porque eu estou lendo a continuação, né, desses versículos. Porque depois de falar de uma sabedoria que vem do alto e de uma terrena, e falar de comportamento, Tiago começa a definir o impacto do tipo de sabedoria a qual nós nos inclinamos. E é evidente que aqui Tiago nos mostra que o comportamento animal, seja a sabedoria, que depois vai se, a forma de pensar, de entender, que depois vai se traduzir em comportamento, né? Ele diz, seja animal espiritual, isso vai afetar o nosso comportamento, mas especificamente o comportamento animal, ele atrapalha o relacionamento com os irmãos. A gente já vê antes em Tiago 3, rivalidade, inveja, mas agora ele começa a falar a respeito, né, no capítulo 4, de pessoas que cobiçam, que matam, que sentem inveja. Ele fala de guerras e brigas entre os irmãos. Então, evidentemente que esse comportamento afeta o nosso relacionamento com os irmãos, afeta a vida de oração. Ele vai falar de pessoas que pedem, mas não recebem. Afeta a nossa intimidade com Deus. Ele vai falar de pessoas que, por conta dessa sabedoria e comportamento animal, estão se conectando ao mundo em vez de desenvolver a amizade de Deus e entram no lugar de inimizade com Deus. Então, evidentemente, o relacionamento com Deus está sendo atrapalhado e ainda dá lugar ao diabo. Porque quando é classificado como demoníaco, na perspectiva que nós apresentamos, isso é claro. Ou seja, não é um assunto sem importância. Não é um assunto a ser ignorado. Quando olhamos para as Escrituras, eu gosto sempre de construir a perspectiva de qualquer assunto, né, tentando entender assim, o que é que Deus apresenta ao longo das Escrituras, na hora de sistematizar, pensando primeiro em termos de propósito. Quando Deus cria o homem, Gênesis capítulo 1, verso 26, diz: e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Ou seja, o homem foi criado à imagem de Deus e colocado acima dos animais para governá-los, não para viver como eles vivem. Quando você olha para isso, em primeiro lugar, você tem a revelação de um propósito. O Salmo 8,
Eu vou ler dos versos 5 a 8, fala a mesma coisa, mas diz assim, falando do ser humano. O verso anterior, que eu não vou ler, pergunta: que é o homem para que dele te lembres? O verso 5 responde: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste: ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ou seja, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas evidentemente menor do que Deus. Parecido, mas não pode reproduzir todos os seus atributos, porque alguns deles são incomunicáveis. Mas apesar de estar abaixo de Deus, ele tem uma semelhança com Deus. Os animais são colocados debaixo do seu domínio, são colocados debaixo do seu governo. Então, o que Deus espera do nosso comportamento desde o início? Que a gente se comporte semelhante a Ele e não semelhante aos animais. Estou destacando isso tudo porque em dezembro de 2021, especificamente no dia 20 de dezembro, eu consigo lembrar a data porque era meu aniversário, Deus me deu um presente de aniversário especial. Qual foi o presente? Eu me lembro de um momento que eu olho no espelho, em vez de me enxergar na perspectiva da altura da visão dos olhos, eu me vejo de cima. Aquilo parecia confuso para a cabeça, porque eu estou olhando de frente para o espelho, mas eu me vejo de cima. Imediatamente, quando eu tive aquela visão, eu entendi que era como Deus estava me olhando. Era como os céus estavam me olhando. E inexplicavelmente, é difícil dizer como você entende algo só olhando, mas eu me via como um animal. Não tinha nada de pecaminoso, de profano, de impuro, mas eu me via como um animal, na perspectiva de quem muitas vezes valoriza o instinto. E de repente um sentimento, uma convicção se apodera de mim. Se você viver apenas buscando esse nível de satisfação animal, você jamais vai entrar num nível profundo de intimidade e relacionamento com Deus. Pense em algo que me assustou, quase me levou a nocaute. Eu fiquei processando, tentando digerir aquilo, comentei, só com aquele que algo tinha acontecido, sem entrar em detalhes. Eu fiquei literalmente perturbado com aquilo. Mas era o dia do meu aniversário, a gente tinha acabado de reunir a família, saído comer fora, jantado junto, era dia de festa, celebração. Mas toda a família estava reunida. Na época, Israel e a Priscila moravam em São Paulo, a gente tinha ido para lá, Lícia era solteira, estava conosco para juntar toda a família. Ficaríamos até o Natal, queríamos passar o Natal junto com a família do pastor Eibe, meu pastor, que é o pai da Priscila, porque nós dois tínhamos uma neta em comum, era só ela que era nascida até então. O pastor Eibe já tinha pedido para eu ficar o fim de semana na igreja e pregar, então eu falei para Kelly, a gente já passa esse fim de ano, esse tempo com a família. Então, da segunda-feira até o Natal, pensa na semana gastronômica. A gente no modo férias, e eu falo para os filhos, e digo para eles, cada dia um escolhe o que quer comer. Então, quem quer a comida japonesa escolhe no seu dia, quem quer italiano escolhe no seu dia, quem quer a comida árabe no seu dia, mas nós vamos satisfazer as vontades de todo mundo. E todos os dias nós saímos comer fora. Não bastasse a comer nada exagerado em termos de quantidade, mas evidentemente a gente estava valorizando aquele tempo de festa. A gente chega na noite da véspera de Natal e tivemos a ceia. Foi preparada tanta comida que nós não demos conta de derrubar, mas assim, quase um terço do que estava lá. Então no dia seguinte, o almoço do dia 25, a gente pega aquela sobra de comida e de novo todo mundo junto, não conseguimos consumir aquilo tudo. Mas mesmo não abusando da quantidade, a gente estava valorizando o momento do prazer. E de novo agora, 5 dias depois, eu tenho a mesma visão. Eu me vejo de cima e de novo eu me vejo como um animal. E eu sinto aquela convicção, não ouvi nenhuma voz. Se você viver apenas para satisfazer isso, você jamais vai entrar nesse lugar de percepção. A segunda pancada foi mais dura que a primeira. E os hematomas estão dentro de mim até hoje. Eu fiquei quieto, de novo, perturbado, processando. Preguei 26 e 27, lá em São Paulo. Dia 28 estamos voltando de carro. Eu, Kelly e Alice, teve um momento na viagem que elas adormeceram. Eu diminuí o volume da música, do louvor à adoração, mas continuo orando baixinho. E nesse momento o Espírito Santo fala comigo com toda clareza. Para tudo o que você planejou para janeiro. E vai estudar sobre jejum como você nunca fez. Essa foi a razão pela qual em janeiro
Eu não apenas me dediquei a um tempo de jejum prolongado, mas como fruto de tudo aquilo que estava estudando, escrevi o livro A Cultura do Jejum. Mas o que a maioria das pessoas não sabe, qual foi o gatilho que me levou a um lugar de dedicação ao jejum como eu nunca havia feito. Em janeiro comecei a pregar sobre jejum aqui e fiz algumas promessas a vocês que eu tenho cumprido. A primeira delas é que vocês me veriam jejuar como nunca antes. A segunda, que de forma recorrente eu voltaria a importunar vocês com ensino e clareza a respeito do assunto. Mas quando o Senhor fala comigo ali no carro, vai estudar sobre jejum como nunca antes, eu não consigo te explicar, mas eu vi uma conexão entre a visão e o chamado ao entendimento do jejum. Então, a mensagem em si, ela não é essencialmente sobre jejum, mas eu vou ter que terminar o assunto falando a respeito disso. Como o Tiago destaca sabedoria e comportamento, e a aplicação prática que ele faz de sabedoria sobre entendimento, eu quero primeiro falar um pouco sobre entendimento animal, depois vou falar um pouco sobre comportamento animal, para então, em terceiro e último lugar, a gente apresentar de forma prática o que é que a gente tem que fazer se não queremos viver nesse lugar. Então, em primeiro lugar, falando sobre a sabedoria com essa aplicação de entendimento. O ser humano é advertido, quanto ao entendimento, a não comportar-se como animal. A Escritura fala bastante sobre isso. E eu sempre digo, quando você tem recorrência, o assunto deixa de ser meramente formação e ele ganha a categoria de ênfase. Salmo 32, 8 e 9. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. Depois de dizer o que Deus quer fazer, os verbos instruir, ensinar e dar conselho são claros. Ele diz, não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento. São dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem a você. Deus está dizendo, eu me recuso a tratar vocês como animais. Eu não espero de vocês a ausência de entendimento que um animal tem. Eu quero dar instrução, mas vocês precisam se mover num nível de entendimento diferente para compreender, absorver e traduzir isso na prática. Salmo 73, versos 21 e 22. Quando o meu coração estava cheio de amargura, várias vezes você vai perceber esses problemas de ordem emocional e conflitos de relacionamento atrapalhando e gerando essa desordem. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Jó 18:3, porque somos reputados por animais e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência. Jó 35, 10 e 11. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez? Que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Ele não apenas fala da necessidade de que tenhamos um nível de entendimento acima dos animais, mas que isso é fruto do ensino de Deus. E por fim, Salmo 49, 20, para a gente não se estender muito. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. No Novo Testamento, que até então só citei texto do Velho, nós temos uma declaração de Paulo. Paulo diz assim, ora, a pessoa natural, algumas traduções dizem o homem natural. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está falando da incapacidade de entrar no entendimento espiritual. E ele fala da pessoa natural. Você sabe qual a palavra foi traduzida natural aqui? A mesma traduzida como animal. Em Tiago 3, o texto nós lemos. De novo, nós temos aqui a expressão psíquicos. O homem entregue, aos seus instintos, como daqui a pouco eu vou falar novamente. Ou seja, há sempre uma limitação de entendimento. Em Colossenses 2,18, Paulo faz a menção de uma mente carnal, ou seja, uma maneira de pensar que ela está associada à carne, ao modo humano, natural, animal. E Deus quer nos levar a um outro lugar de entendimento, que é o da sabedoria lá do alto. Quando você começa a entender que existe uma forma de pensar diferente, e que essa forma de pensar, ela afeta o comportamento, essa relação entre a sabedoria e o comportamento é claramente apresentada por Tiago. Mas você pega, por exemplo, Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação da conduta do comportamento depende de uma mudança de mentalidade, porque tudo começa a partir do entendimento. Quando você entende isso, talvez fica mais fácil a gente entender um chamado recorrente do Novo Testamento, a sobriedade, que é um estado de mente.
Ser sóbrio é diferente de estar ébrio ou embriagado, né? É você estar na plena faculdade da sua mente. Em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Outras versões dizem: a bem das vossas orações. Está dizendo que a sobriedade vai impactar as orações. E nós podemos entender que a ausência dela também vai impactar negativamente as orações. Essa palavra aqui, traduzida como sóbrios, é a palavra nefo. Ela significa, muitas vezes traduzida também como sensato, significa ser sóbrio, estar calmo e sereno de espírito, ser moderado, controlado, circunspecto. Já o Novo Testamento usa outras expressões quando fala de ser sóbrio. Por exemplo, Marcos capítulo 5, verso 15, falando daquele ex-endemoniado gadareno que Jesus libertou, a Bíblia diz: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. A palavra traduzida aqui, em perfeito juízo, é a palavra grega sofroneu. Significa ter mente sã, estar mentalmente saudável, exercer autocontrole, pensar sobre si mesmo de forma moderada, sóbria, frear as próprias paixões. E eu estou citando esse homem que deixa de ser o doido controlado pelos demônios, para, pelo toque de Jesus, alguém que entra no lugar de sobriedade, para mostrar que a inclinação de Deus é sempre nos levar à sobriedade, enquanto que a tentativa de Satanás é nos escravizar na forma de pensar. Agora, há outros desafios ou chamados à sobriedade. Romanos 12, 3, Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense com moderação. De novo, a palavra utilizada, sofroneu, a mesma que fala do ex-endemoniado em perfeito juízo. Em Tito 2,6, nós lemos: do mesmo modo quanto aos jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. A palavra traduzida moderados, de novo, sofroneu, estar mentalmente saudável, ter mente sã, né? Ser sóbrio. Paulo usa essa palavra outras vezes no Novo Testamento. Segundo aos Coríntios 5,13, se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês, né? Essa palavra poderia dizer se estamos sóbrios, mas obviamente em contraponto com enlouquecemos, ele vai ampliando o uso e a aplicação, e nós temos outros chamados à sobriedade. Todos eles são derivações da mesma palavra. Tito capítulo 1, verso 8, falando das características que aquele que almeja o ministério, que é ser bispo, presbítero, deve ter, diz: hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. A palavra traduzida sóbrio, de novo, a palavra sofron, a raiz da palavra sofroneu. Tito 2,2, um conselho aos homens idosos. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. A palavra traduzida é sensato, sofroneu. Algo que sempre é requerido para que se seja sadio na fé. O mesmo vale não só para os homens, mas para as mulheres idosas. Tito 2,5, sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Palavra traduzida sensata, de novo, né, é a palavra sofron. Eu e você precisamos entender, começando por um estado de mente, de compreensão, de entendimento, o que significa de forma clara o impacto que isso tem sobre autocontrole. E 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 17, a Bíblia diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Aqui nós temos a palavra sofronismos, uma derivação de sofron. Domingo passado, com muita propriedade, Israel destacou um desses 3 termos, falando da importância de moderação, de autocontrole. Autocontrole é requerido desde o início da humanidade. Em Gênesis 4:7, quando Caim está enfurecido, porque Deus não aceitou a sua oferta, mas aceitou a de Abel, e movido de inveja, está planejando matar seu irmão, Deus o adverte antes de pecar. Deus diz para ele: o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo será contra você. Mas o Senhor diz para ele: mas a ti cumpre dominá-lo. Deus o adverte antes de cometer o pecado. Ele diz: o pecado está rondando você, vai tentar explorar o desejo, mas você é responsável por controlá-lo. O autocontrole é exigido desde o início da humanidade. Deus diz para Adão e Eva: vocês podem comer de toda a árvore do jardim, menos dessa.
E quando você vê essa orientação de Paulo que citamos, significa que até hoje Deus espera de nós a mesma coisa. Mas eu e você precisamos entender que esse autocontrole, a forma como ele é aplicado, sempre uma derivação da sobriedade, começa com o estado de mente, que depois se traduz no comportamento. Dito isso, eu quero, em segundo lugar, falar do comportamento. Porque Tiago, além de enfatizar a questão da sabedoria, com aplicação prática de entendimento, também destacou bastante a questão do comportamento. Judas capítulo 1, verso 19 diz: são estes os que promovem divisões. Quase sempre você vai ver os problemas relacionais associados a essas aplicações. Seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Seguem os seus próprios instintos é uma tradução de novo de psíquicos. A mesma palavra traduzida como animal em Tiago 3. Outras versões optaram por traduções diferentes, né? Algumas traduções optaram, são sensuais, outras seguem a tendência da sua própria alma, seguem os seus instintos naturais, são dominados pelos desejos naturais, são controlados pelos seus desejos naturais, ou seja, comportamento animal. Porque o entendimento afeta diretamente o comportamento. Quando estava falando do entendimento, eu mencionei a declaração de Paulo: ora, a pessoa natural psíquica não entende as coisas do Espírito. Agora eu queria ler o versículo anterior e alguns posteriores, só para a gente abrir um pouco o entendimento. Se você quiser me acompanhar, 1 Coríntios 2, de 13 a 16. E diz: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. De novo ele está falando que tem uma sabedoria que é do Espírito de Deus e tem uma que é natural. Aí ele segue e diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, a sabedoria do alto, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Essa é uma citação do livro de Isaías. Ele diz: nós porém temos a mente de Cristo. Ou seja, não precisamos ser governados por um entendimento animal, porque Deus nos disponibilizou a sabedoria do alto, a ação do Espírito Santo em nós, que Paulo define aqui como a mente de Cristo. Por que eu estou lendo esses versículos todos? Paulo está trabalhando a questão do entendimento. Mas aí nós temos uma divisão, depois do verso 16 de 1 Coríntios 2, uma divisão de capítulo. Mas de novo nós temos um assunto que está sendo desenvolvido. Então se você ler a continuação, que agora é 1 Coríntios 3, de 1 a 3, é a sequência. Paulo diz assim: eu porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Outras traduções dizem: andam segundo os homens, segundo essa natureza. O que o apóstolo Paulo está fazendo? A primeira leva de versículos ele trabalha a questão de entendimento, sabedoria do Espírito é natural. Na sequência, ele fala de comportamento. Ele diz: tem gente que é espiritual. Qual o significado da expressão espiritual? Espiritual não significa uma pessoa mística. Às vezes a gente pensa que espiritual, aquele camarada tem visões, revelações, experiências. Não é essa a definição. O contraponto de espiritual é com carnal. Espiritual que se move no nível do espírito, da sabedoria e do entendimento do alto. Carnal é o que tem tanto a sabedoria e o entendimento como o comportamento animal, da carne. E aí ele começa a dizer: olha, vocês estão limitados inclusive na compreensão do entendimento, porque vocês estão presos no modo carnal. E a forma dele defender isso, ele diz: se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra, não prova que vocês são carnais e andam segundo os homens? Porque sempre o comportamento que nós manifestamos, ele é fruto do nível de entendimento e de revelação que nós carregamos. É por isso que todos nós precisamos entrar no lugar de profunda consciência bíblica, para que isso afete profundamente o nosso comportamento. Mas a mesma relação acontece em Tiago, em 1 Coríntios, em Judas. Quando a Bíblia fala dos que são sensuais, que andam segundo o próprio instinto, a Bíblia diz: não tem o Espírito. Essa expressão não tem o Espírito, para alguns não são espirituais. Porque ela pode ser traduzida dessa forma.
Não ter o Espírito não significa que nunca foi tocado, que não tem uma experiência, mas não vive nesse lugar de domínio. Eu e você precisamos entender que as duas coisas, elas se contrapõem, e nós precisamos entender que ou você vai estar inclinando para um lado ou para outro. Em Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai falar a respeito das obras da carne versus o fruto do Espírito. Ele faz uma relação de quais são as obras da carne. Ele faz uma relação com características desse fruto do Espírito. Mas antes de falar sobre isso, ele começa com uma abordagem que é o que introduz ao assunto. E é importante que a gente veja isso para perceber a relação. Então quero ler Gálatas 5, de 13 a 15. Paulo diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Isso é muito importante. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Olha o que Paulo está dizendo. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. A maioria de nós pensa ocasião à carne com todo tipo de pecado, menos nos relacionais. Mas ele diz, vocês estão mordendo e devorando uns aos outros. Por que ele usa essa linguagem? Ninguém está dando uma mordida no braço do outro, na orelha do outro de forma literal. Mas ele está dizendo, vocês estão se comportando como animais. Os animais se atacam uns aos outros, mordendo e devorando. E ele mostra que essa desordem relacional é fruto do comportamento animal. É depois de dizer isso que nós vamos ter um ensino maravilhoso, extraordinário, profundo, de extrema importância prática para a vida do cristão. Porque ele segue então, a partir do verso 16, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. No verso 19 ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes aos prevenir, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa frase também é importante. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando do cara que não se converteu, mas só vai para o inferno se praticar uma dessas coisas da lista? Evidentemente que não. Todos nós nascemos destinados à condenação eterna, porque antes de fazer algo errado, nós já temos uma natureza pecaminosa. Todos nós precisamos de salvação, e só a salvação por meio de Cristo Jesus e do reconhecimento da sua obra redentora. Uma expressão da graça de Deus se recebe pela fé. A gente não é salvo porque para de pecar. Então o que significa? Quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Ele está dizendo, você que abraçou a salvação, obra da graça pela fé, se insistir no velho comportamento, vai abortar o plano e o processo de Deus para a sua vida. Isso significa que não se pode tolerar de forma alguma na vida do cristão o comportamento animal. Em contraponto ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Especificamente, depois de falar de domínio próprio, ele fala de crucificar a carne. Ele não está falando de algo literal, mas assim como a cruz era um instrumento de execução e morte, ele está dizendo que a nossa carne, com paixões e desejos, precisa morrer. Então você percebe que depois de trabalhar a questão do entendimento, a Bíblia vai falar sobre o comportamento. E muitas vezes ao longo da Escritura, analogia sobre o comportamento animal aparece. A minha intenção aqui não é esgotar o assunto, mas desde o Antigo Testamento, Jeremias 2, 24, Deus diz, você é como a jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que no ardor do cio fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Deus está dizendo, né, de um comportamento animal, como por exemplo no cio, tem que reproduzir. Agora o triste é ver homens e mulheres criados à semelhança de Deus, se movendo da mesma forma instintiva que os animais no cio em relação ao sexo e qualquer outra área. Por que os animais mordem, devoram e atacam? Não é mero instinto de defesa. Muitas vezes é garantir que a fome desapareça, que o desejo seja saciado a qualquer custo. Agora, não adianta apenas a gente saber de tudo isso.
Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6. É o lugar onde Deus vai repetir, depois do dilúvio, o fato de que o homem foi criado à imagem de Deus. E ele repete isso quando ele dá a primeira ordem clara na Bíblia, para que não se cometa homicídio. Ele diz: quem derramasse o sangue do homem, teria o seu sangue derramado. E Deus termina dizendo assim: porque o homem foi criado à imagem de Deus. A vida inteira eu olhei para esse texto pensando, nenhum ser humano tem direito de matar o outro, porque esse outro que eu estou pensando em matar foi criado à imagem de Deus. E nós não precisamos jogar fora esse entendimento. Mas será que é só isso? Ou será que Deus também está dizendo: você não pode matar, porque eu criei você à minha imagem, e você tinha que funcionar como eu, não como animal. Então nós precisamos de fato perceber que o lugar para onde Deus quer nos levar impacta profundamente o comportamento. Agora, o comportamento cristão não deveria ser fruto apenas de um esforço humano por obedecer regras. Nós precisamos entender que ele envolve abraçar a nova natureza, ser empoderado por todos os recursos do céu, mas ele envolve, no meio do processo, eu e você massacrarmos a velha natureza. Então a pergunta prática para que a gente possa concluir e de fato achar o caminho prático: o que fazer? Em primeiro lugar, falamos do entendimento e da sabedoria animal, depois do comportamento. Terceiro e último lugar, eu quero destacar o que fazer. E eu vou apresentar isso como se fosse uma lista, caso você esteja anotando. Em primeiro lugar, entender a questão das inclinações. Romanos 8, de 5 a 8 diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele está escrevendo para o cristão, alguém que já nasceu de novo, já recebeu a nova natureza. Mas eu e você precisamos entender algo. Quando Jesus está falando com Nicodemos sobre o novo nascimento, em João 3,6, ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está dizendo que o homem é um ou outro. Jesus está dizendo que o homem é tanto um quanto outro. Entramos nesse mundo, num corpo de carne, que a Bíblia chama de carne pecaminosa, que carrega, uma natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Mas quando nascemos de novo, nosso espírito é regenerado. Esse espírito, diz 2 de Pedro 1,4, se tornou participante da natureza divina. 1 de João 3,9 diz que a semente de Deus está em nós. O DNA de Deus nos foi comunicado. Agora, tem crente que acha que porque nasceu de novo, recebeu a natureza divina, a velha desapareceu. Não. Esse seu espírito está vivendo dentro de um corpo. E a partir do momento que a nova natureza entrou e tem uma outra velha na carne, o pau está quebrando. É por isso que Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, de um lutando contra o outro. E aqui em Romanos ele está falando da inclinação. Nós podemos escolher, mesmo depois de ter uma nova natureza, consciente ou inconscientemente, podemos escolher nos inclinar à carne. E quando alimentamos o instinto animal, nós perdemos a influência espiritual. Mas quando nos inclinamos para o lugar certo, somos empoderados para dominar, para subjugar a velha natureza. A gente só vai estar plenamente livre disso por ocasião da vinda de Jesus, no desfecho da redenção, quando a Bíblia fala de uma transformação plena, redenção do corpo. Mas até lá, podemos subjugar. Então, em primeiro lugar, entender a questão das inclinações. Segundo, entender que a Bíblia fala de tudo aquilo que é prometido nesse lugar, a Bíblia classifica como engodo, como engano. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 18. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Paulo está falando de pessoas que começam a romper na vida espiritual, começam a se afastar de pessoas que têm o comportamento errado, querem viver diferente, mas caíam numa armadilha de ensino deturpado das Escrituras. E a Bíblia diz que essas pessoas os enganavam como? Com desejos libertinos de natureza carnal. Aí entra aquela linguagem. Não precisa preocupar com tanto legalismo, com tanta regra. Você precisa entender a graça de Deus e está tudo bem seguir um instinto animal e correr atrás dessas gratificações. Isso é um engano. Até porque pessoa nenhuma consegue satisfação nesse lugar quando chega lá. No meio desse processo, algo que nós entendemos ser fundamental: fugir de tudo que fragiliza
o autocontrole, a sobriedade. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Outras traduções diz no imperativo: enchei-vos do Espírito, como uma ordem. O que significa não se embriaguem com vinho que leva à devassidão? A Bíblia está dizendo que a embriaguez, quando remove o estado de sobriedade, nos faz perder faculdades, nos faz perder o controle, e pensa numa coisa que tem gerado desgraça na história da humanidade, é a questão do álcool. Outro dia alguém falou: pastor, mas a Bíblia não proíbe beber, proíbe embriagar. Eu falei: é verdade, mas ao mesmo tempo, quando ela estabelece a proibição da embriaguez, ela está dizendo que alguém perde o controle. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade ao longo do tempo de definir isso. Então, nós, pastores da igreja, escolhemos andar no lugar de abstinência. Então, um dia alguém falou: mas não é proibido provar? Eu falei: eu também não sou proibido de me abster, porque eu quero fugir de tudo o que pode fragilizar o autocontrole. É por isso que desde os primórdios da humanidade não tem festa que não seja regada a bebida, gente. Isso não é coisa atual. A diferença é que na atualidade nós temos um mundaréu de drogas recreativas que todas fragilizam o autocontrole. E nós precisamos entender a advertência bíblica. Agora o contraponto é: não só não fragilize o autocontrole aqui, mas se abasteça do Espírito Santo do outro lado. Quarto lugar, se você estiver anotando: número 1, entender a questão das inclinações. 2, conscientizar-se do engodo dos desejos carnais. 3, fugir de tudo que fragiliza o autocontrole. 4, praticar a mortificação da carne. Paulo fala de crucificar a carne com suas paixões e desejos, mas Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O que significa a expressão sacrifício vivo? Ela é um paradoxo, porque se sacrificar é matar, como é que o sacrifício é vivo? Espera aí, Paulo, é para matar ou não é para matar o corpo? Literalmente não. Existe um nível de mortificação, mas não é literal, você não mata o corpo. O que eu mato, Paulo? Em Colossenses 3:5, o apóstolo diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Interessante que essa afirmação, ela vem em contraste: façam morrer a natureza terrena, com um chamado anterior feito em Colossenses 3:2, 3 versículos antes: pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Sintonize com uma outra forma de pensar e mude o seu comportamento. Como? Por meio da mortificação. Daqui a pouco eu volto no assunto da mortificação. Quinto, associando a ideia de mortificação, precisamos entender a necessidade de abstinência no comportamento cristão. 1 de Pedro 2, 11 e 12. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusam de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Abstenham-se das paixões carnais. Abstinência é uma palavra tão pouco usada no nosso meio, que um dia desse eu toquei no assunto e alguém me perguntou: o que é abstinência? Agora, a orientação é clara. A Bíblia não está dizendo que a gente não pode viver nenhuma forma de alegria ou de prazer. Jesus diz em João 15:11, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quando ele faz a distinção de minha alegria e vossa alegria, está dizendo tem prazer e deleite espiritual, tem prazer e deleite natural. Quando Deus cria o homem e o coloca lá no jardim, o homem ainda antes de pecar tem plena comunhão com Deus, acesso à fonte plena de alegria, mas Deus permitiu acesso a outras fontes de prazer. Ele cria uma variedade de alimentos. Eu sempre digo que ele podia ter feito um fruto só com todos os nutrientes, mas ele, em vez disso, fez uma diversidade, nos deu o paladar. Ele está dizendo: aproveita isso. Deus abençoa o homem pondo em execução o plano eterno do casamento, cria a esposa e evidentemente ele está dizendo: estou te dando uma fonte de deleite. A Bíblia não é contrária a nenhuma forma de deleite. Quando a Bíblia fala das paixões, ela está falando de um nível de anseio por satisfação e gratificação, e aí a conversa é outra, porque você pode parar no nível, de deleites permitidos, ou você pode avançar para um lugar dos proibidos. Agora, o que é que eu e você precisamos entender?
Quando a Bíblia fala de abstinência, isso literalmente significa guardar-se, refrear. Ela está falando de autocontrole. E antes de voltar a mexer nesse assunto, em sexto lugar, só para fechar a lista de orientações práticas, desenvolver a sensibilidade espiritual. Porque a ideia não é só frear o comportamento animal, entrar nesse lugar de uma dimensão espiritual. Como eu e você podemos fazer isso? E acredito que uma das instruções mais práticas para viver uma vida cristã frutífera, marcante, profunda, poderosa, é entendermos o impacto e o poder das disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? Vida de oração, de devoção, que inclui adoração, leitura da palavra, jejum. Qual a importância dessas coisas? Elas não têm a ver com mérito. O crente não merece mais de Deus porque orou muito. O crente não merece mais de Deus porque adorou mais. O crente não merece mais de Deus porque gastou tempo, né, com a palavra de Deus e nem tão pouco porque jejua. Mas qual o impacto que essas práticas têm? 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Quando eu e você separamos tempo para estar com o Senhor, o nível de união e comunhão é no nível do espírito. E quem gasta tempo nesse lugar de oração, ele começa a desenvolver uma percepção do lugar onde ele é tocado. Sensibilidade espiritual. O mesmo vale para a adoração. Em João 4,24, Jesus diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É lógico que o nosso corpo vai participar com expressões, né, que não se limitam à dança, levantando as mãos, a gente cantando, a nossa mente está envolvida, mas aquele lugar sublime onde somos tocados tem a ver com o seu espírito, porque Deus é espírito e os seus adoradores têm que adorá-lo em espírito, porque é nesse lugar que nós vamos ter a comunhão e a conexão com Ele. Podemos falar o mesmo da leitura bíblica. Jesus diz em João 6,63, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então Jesus diz: as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Se o espírito é que vivifica, entenda que por meio da minha palavra você é tocado, alimentado no seu espírito. Quando Jesus diz nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo: o homem não é só carne, não é só matéria. Ele precisa do pão para alimentar isso aqui, sim, mas como ele é um ser espiritual, ele precisa de um alimento espiritual. Qual é o alimento espiritual? A palavra de Deus. Isso significa que o seu espírito será nutrido, fortalecido, e eu diria mais, ele entra no lugar de percepção cada vez maior. Por quê? Por meio da palavra, além do fortalecimento espiritual, nosso entendimento é afetado, consequentemente o nosso comportamento é afetado a uma reação em cadeia. Romanos 7,14 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, se eu quero quebrar a força da carne, eu preciso da lei de Deus, a palavra de Deus, que é espiritual, que toca, que ativa e vivifica o meu próprio espírito. Agora, a maioria dos crentes quer viver uma vida espiritual profunda com pouca prática espiritual. Não tem a menor chance de você entrar no lugar de frutificação ou de um cristianismo profundo apenas gastando tempo com Deus uma vez por semana no culto. E isso uma vez por semana é relativo, porque a maioria não tem essa assiduidade toda. É a mesma coisa que o camarada diz: não, a cada 7, 15 dias eu vou para a academia e faço um treino. Eu digo: beleza, vai fazer diferença nenhuma ao longo do tempo. Nós precisamos entender que essas práticas, elas são parte de uma conduta diária, contínua, e qual o impacto que isso vai ter sobre nós. Agora, somado isso tudo, para a gente encerrar, eu quero concluir. Onde o jejum entra em tudo isso? O jejum é uma soma de um ataque frontal, diretivo, contra a natureza carnal, contra o comportamento animal, né? Uma atitude explícita de mortificação da carne, que associada às disciplinas espirituais, nos leva a um lugar de profunda percepção daquilo que Deus tem para nós no plano espiritual. O jejum é uma excelente ferramenta para se exercer autocontrole, domínio próprio. É um treinamento contínuo. É por isso que ele não deveria ser uma coisa tão esporádica ou totalmente ausente na nossa vida, como infelizmente acontece na vida de muito crente. Jesus diz em Mateus 6,16, quando jejuardes? Ele nunca disse se jejuardes. O jejum não foi tratado como uma opção. Ele deixou claro: eu espero isso de vocês. Porque ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que o orientado faça aquilo que ele está orientando fazer. Por que razão Jesus nos orientaria como jejuar, a menos que ele esperasse que nós jejuássemos?
Aí você vê um monte de crente, até pregadores hoje em dia, atacando o jejum. Porque muitas vezes a melhor forma de justificar a sua negligência é inventar uma doutrina para isso. Então os caras falam assim, o jejum é coisa da lei, é do Antigo Testamento. Eu olho para essa turma e falo, que Bíblia vocês leem? Em Lucas 5, de 33 a 35, as pessoas questionam Jesus. Os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Por que os seus não jejuam? Aliás, não só pergunto que os seus não jejuam, e diz, os seus comem e bebem. Jesus diz, enquanto o noivo estiver presente, os convidados para o casamento não vão jejuar. Mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Jesus garantiu que seus discípulos iriam jejuar. Quando? Ele diz, depois que o noivo for tirado. O que é que significa isso? Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, todas as vezes que ele usou a alegoria do noivo, ele estava falando de si. Então Jesus está dizendo, a partir do momento que eu for assunto aos céus, durante todos os dias da minha ausência, até o dia do meu glorioso retorno, esse é o tempo que vocês vão jejuar. Como é que o jejum não é para hoje? Agora, qual o significado de jejum? A palavra jejum, no grego do Novo Testamento, nestil, é uma palavra composta. Ne é um prefixo de negação. Estil é comer. Então, jejuar em essência significa não comer, não se alimentar. Só que com o tempo a palavra jejum virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Aí está lendo uma matéria esportiva e vê o jornalista falando que determinado time está em jejum de campeonatos, de títulos. Daqui a pouco um determinado atacante está em jejum de gols. E essa ideia de abstinência geral, às vezes afeta a nossa vida cristã. Porque você vai ver muito crente dizendo, estou em jejum de rede social. E não estou falando contra. Mas as outras formas de abstinência, elas deveriam ser complementares e não substitutas do jejum de alimento. Pensa no ponto talvez mais crítico para o homem desde o início da humanidade. Onde primeiro o homem cedeu e caiu à tentação, ao pecado lá no Éden, comida. Por que Esaú vendeu o direito de primogenitura? Por causa de um prato de comida. Por que os israelitas, tirados da escravidão lá do Egito, com mão forte da parte de Deus, tiveram saudade do Egito? Números 11 diz, por causa da comida. Onde que Satanás primeiro atacou Jesus no deserto? Transforma essas pedras em pães. É lógico que o último Adão, diferente do primeiro, não ia cair. Mas pensa no assunto delicado, onde eu e você precisamos aprender a exercer autocontrole. Eu tenho falado isso para pastores e líderes em muitas ministrações por aí afora. Peguei essa frase emprestada de um outro colega. Eu falo, olha, tem pastor e líder ganhando guerra contra principado e potestade, perdendo para um brigadeiro. Eu chamei a atenção outro dia de uma pessoa na mesa, até porque eu falei, eu tenho um histórico. Eu sei de onde eu saí, eu sei como eu tenho vivido. Chamei a atenção, não, mas é que eu não resisto. Quando essa pessoa falou isso, eu falei, então tudo bem se o seu cônjuge dizer que não resiste, se envolver com outra pessoa, de jeito nenhum. Eu falei, qual a diferença? Você não precisa se controlar numa área, ele tem que se controlar em outra. Quando nós começamos a relativizar o autocontrole, nós estamos abrindo espaço para algo que vem seduzindo devagar e que vai comprometendo a gente a longo prazo. O autocontrole tem que ser uma disciplina permanente. E o jejum, ele cria uma cultura de autocontrole. Mas é só isso? Não. Ele é intencionalmente uma modificação da carne. Gente, quem jejua com frequência, testemunha as mesmas coisas. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. Eu digo que o centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Pensar as coisas são do alto, pensar nas coisas são de cima. O jejum te arranca da força daquilo que atrai para a terra. Ele começa a fazer você migrar para um outro centro de gravidade. Você passa a aspirar e desejar outras coisas. Quem jejua com frequência e regularidade testemunha as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor, a sua importância. O coração fica blindado contra ofensa. Porque esse negócio de morder e devorar uns aos outros é comportamento animal. E de repente, eu e você precisamos perceber que há um lugar nessa prática. Mas o que Deus começou a me chamar a atenção. Lá no início eu contei qual foi a visão. Não estou aqui para pregar uma visão. A gente não vive em cima de experiência de outros. Eu só contei a visão para você entender o que me levou a estudar profundamente esse assunto durante 2 anos e meio. Para então, a partir do que a Bíblia diz, olhar e dizer, faz sentido aquilo? Faz. Mas foi aquela percepção, se você viver só para satisfazer essas gratificações e deleites, você nunca vai entrar na percepção desses outros deleites. Há quase 2 anos atrás, eu estava no primeiro semestre desse processo, já estava fazendo o 2º jejum prolongado, e um gigante espiritual dessa nação que eu respeito e admiro muito, ele me disse, Subirá, você é uma das pessoas que eu conheço que mais jejua. E eu queria te fazer uma pergunta.
O que tem te levado com essa paixão, dedicação, recorrência, frequência a esse lugar? Respondi algo a ele que eu já falei aqui, mas não vou cansar de repetir. Falei, pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos, quando eu já fazia de 3 a 7 dias de jejum na água quase todo mês, eu responderia que era fome pelo sobrenatural. Eu não queria um ministério com resultado só da força do braço. Eu queria ver o dedo de Deus. E eu não posso te negar que o jejum me deu acesso ao sobrenatural. Mas hoje eu olho para isso como efeito colateral, mera consequência. Um bom efeito colateral, mas mero efeito colateral. Ele falou, o que te move hoje? Falei, hoje o entendimento mudou. Eu falei para ele, o que me move é esse lugar. É a capacidade de perceber os deleites espirituais. Ele me olha e diz, me fala mais disso. Falei, pastorzão, para eu te explicar isso, eu vou te dar uma ilustração natural do que o jejum faz com o corpo. Você passa por uma limpeza, uma desintoxicação profunda, agora estou falando de jejum prolongado. E a própria falta daquela enxurrada de tanto sabor diferente faz com que o seu paladar fique muito acurado. Quão acurado? Por exemplo, as pessoas dizem que a água não tem gosto. Quem faz jejum prolongado discorda. Dr. Aldo, que me acompanha em todos esses jejuns, sempre fica no meu pé. Hidrate-se, beba bastante água e de preferência um pH elevado, água alcalina. O problema é que quanto mais alto é o pH da água, mais salobre é o gosto. E às vezes tem hora que fica difícil lidar com aquele gosto ruim para ter a qualidade da água boa. Por outro lado, quando você pega uma água de pH baixo, que não é tão bom para o corpo, porque não é alcalina, ela pode até não ter o sabor ruim, mas está faltando algo. Com a medida que quem faz jejum prolongado usa para resolver as duas coisas. Coloca limão na água. Nessa água de pH baixo, o limão vai alcalinizá-la. Na de pH alto, vai mascarar o sabor que está difícil de beber. Aí falei, estou dizendo isso porque alguns dias atrás, nesse mesmo jejum, eu estava no outro evento, os pastores saíram da conferência, foram almoçar, e mesmo não comendo eu fui junto, porque queria o tempo de mesa, queria comunhão, o relacionamento. Um deles falou, Subirá, nós estamos incomodados de você ir com a gente em jejum. Eu falei, o problema é seu, eu não vou abrir mão desse tempo de comunhão. Mas para brincar com ele, eu falei assim, mas hoje é dia de banquete. Como banquete? Eu estou confuso, está jejuando ou não está? Eu falei, não, é que hoje eu vou tomar água com gás com limão espremido. Então para quem está em jejum, é banquete, hoje é a recompensa. Aí a gente riu, chegamos lá, pediu o limão. Falei para o garçom, quero uma água com gás e quero limão espremidos. Daqui a pouco ele traz um copo e vem trazer aquele copo pequenininho de pinga que eles dão quando você pede o limão espremido, que vem com meio ou no máximo um limão. E trouxe um copo maior cheio. Quando eu vi aquilo, pensei, acho que ele não me entendeu, nunca vi alguém trazer tanto limão. Pensei, ele deve ter achado que eu queria uma limonada. Então peguei e antes de reclamar, provei. Quando eu provei, dei um golinho, senti que estava doce. Falei, garçom, vem cá, eu acho que eu não me expliquei direito, você não entendeu, não sei o que houve. Mas não queria uma limonada, eu só queria o sumo do limão. Ele falou, mas isso é o sumo do limão, não é limonada. Falei, impossível, está doce. Ele olha para mim com a cara impressionada, diz, impossível. Digo eu que vi o cara da cozinha espremer um monte de limão, só tem limão aí. Eu pensei, eu estou doido, eu pego e provo aquilo a segunda vez. Eu falei, está doce. Ele diz, não pode, o pastor na minha frente, curioso, me rouba o copo, deixa eu provar. E quando ele prova, uma cara de azedo. Diz, pelo amor de Deus, Subirá, não tem nada de doce nisso. Eu pensei, eu estou doido, eu pego de novo. E prova a terceira vez. Eu falo, está doce. Ele pega para provar a segunda, achando que o doido é ele, fala, está azedo. Todo mundo na mesa entrou no tirateima, eu quase fiquei sem limão, porque todo mundo quis provar. Mas todo mundo fez cara de azedo. E eles estão dizendo, você está doido, Luciano? E aí, só essa hora que eu lembrei, falei, é o jejum. Eu conseguia perceber a frutose, o açúcar natural do limão, que ninguém conseguia perceber, porque o paladar estava muito apurado. Aonde eu quero chegar com isso? Muitas vezes eu estou ali com a Bíblia aberta, eu entro num modo que eu fico dizendo, meu Deus, isso sempre foi doce desse jeito, e eu é que não percebia. Às vezes, desses períodos de jejum, no tempo de oração e adoração, eu digo, Senhor, eu estou uma vida inteira te buscando, mas isso sempre foi doce desse jeito e eu é que não percebia. O Salmo 16:11 diz, na tua presença plenitude de alegria, a sua destra delícias perpétuas.
Ele não diz que essa alegria plena é uma coisa etérea, o sentimento vago. Ele traduz isso na forma de deleites, de algo prático. E aí e você precisamos entender a aplicação disso. Uns dias depois desse episódio do limão, eu estou em outra refeição com pastores, e um deles pega de sobremesa uma salada de fruta. Para quem o limão é doce, você imagina as outras frutas? Mas aí eu vejo a criatura virar uma lata de leite condensado em cima e eu começo a me remoer. Eu quero voar no pescoço dele por cima da mesa, gritar com ele, dizer: não precisa, a fruta já é doce. A primeira eu me lembro de quando eu consumi açúcar e tinha perdido a capacidade de sentir o doce da fruta. Segundo, eu lembro que não adiantava os outros falar, até eu tirar e ver a diferença. E eu penso, não adianta eu brigar com ele aqui. Mas eu estou simplesmente olhando para aquilo e pensando, tem muito cliente se entretendo com leite condensado e perdeu a capacidade de desfrutar o doce do jeito que Deus fez e não consegue achar que isso vale a pena. Qual o caminho que eu e você precisamos para entrar nessa compreensão? O jejum tem um poder didático. Jesus cita em Mateus 4,4 no final do jejum: nem só de pão viverá o homem. Ele está citando Deuteronômio 8,3. O que é que Deus diz lá? O Senhor humilhou vocês, fez com que vocês tivessem fome, para que, indicativo de propósito, vocês compreendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existem aflições da alma, daquele seu lugar de satisfação. Existem certas privações que têm um poder didático de gerar percepção de algo espiritual que nós não estamos acessando. Aí você vai entender 1 Coríntios 7,5. Quando Paulo está falando que o marido e mulher não podem se privar, se negar um ao outro, ele está falando de intimidade sexual. Basicamente ele está dizendo que nessa área o casal cristão tem que estar em avivamento também. Mas ele diz assim, a não ser, a pausa, a única coisa que justifica, e dá uma exceção, diz a não ser, quando os dois de comum acordo, isso é importante, resolvem se dedicar por um período de tempo à oração. O que é que Paulo está dizendo? E quando o casal está nesse avivamento não pode orar, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo aqui, sua oração é mediana. Agora você quer entrar num lugar profundo, águas profundas, pausa o leite condensado para resgatar a percepção do doce da fruta. Muitos de nós estamos tentando viver a vida cristã num piloto automático, num senso de certo e errado, mas não estamos vivendo prazeres, deleites. Em agosto do ano passado eu estava no final de um desses períodos de jejuns e Deus me visita no quarto da madrugada. De uma maneira que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu nunca senti tanto deleite, eu nunca senti tanto prazer, eu nunca senti tanta alegria na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Nessa mesma época, estava com 50 anos de idade, quero falar para mim, como é que está aí, depois de ter virado 50? Falei para ela, estou em crise. Ela falou, crise da meia idade? Falei, de jeito nenhum. Falei, estou feliz com tudo que eu vivi, com tudo que Deus tem nos dado em todas as áreas, sou profundamente grato a Deus. Ela falou, qual é a crise? Falei, amor, a gente passou anos da nossa vida querendo um monte de coisa que a gente não podia. Ela falou, é verdade. Falei, agora que a gente pode aquelas coisas que queria, eu não quero mais. Ela falou, mas isso é algum sinal de maturidade, deve ser bom. Eu falei, eu não vou discutir se é bom. A única coisa que me dói, eu falei para ela, porque nós perdemos tanto tempo querendo essas coisas, dando a elas mais importância do que elas deveriam ter. É quando você começa a entrar num lugar de saciedade em Deus, que o resto não importa. Aí você olha para apóstolos que eram presos, torturados, ameaçados, difamados por causa do evangelho, estavam cheios de alegria. E hoje os crentes não têm um terço do problema que eles tinham e estão o tempo todo deprimidos, porque eles estavam conectados a uma fonte que nós não estamos conectando como deveríamos. Quem está entendendo? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu posso te dizer que esse entendimento, que Deus me levou a mergulhar na palavra, buscar as respostas, que veio como consequência daquela visão, ele tem afetado e mudado profundamente a minha vida. Honestamente falando, de um impacto prático.
eu colocaria sem sombra de dúvida que a compreensão e a aplicação prática desse princípio está no top 5 de todas as coisas que mais afetaram a minha vida. E o meu desejo e a minha oração, eu sei que nós temos crentes em todos os níveis de maturidade aqui. Tem gente que acabou de converter. E não significa que você já não possa ser ensinado sobre essas coisas. Tem outros que já têm mais tempo de caminhada e uma capacidade de digerir algo melhor. Eu lembro de coisas que eu ouvia no início da caminhada que eram indigestas. E que depois eu entendi a sua importância. Mas mesmo correndo esse risco de toda vez que a gente mexe em algo mais profundo, você tem pessoas que estão em dietas diferentes, a que está no leite como criança, que já está no alimento sólido. Eu acredito que em qualquer nível de maturidade nós estamos, a fome por Deus precisa ser provocada. A paixão pelo Senhor. Nós não queremos ser um povo que adota um comportamento religioso. Nós queremos ser um povo que comunga com Deus em níveis profundos. E não existe nada tão necessário como quebrar o comportamento animal. Eu não estou falando de viver naquele modo de obras da carne pecaminoso. Deus me mostrou isso. Todas as minhas gratificações e realizações estavam só dentro do limite do permitido, do lícito. Mas de alguma forma a supervalorização dessas coisas está nos impedindo de entender o que é que nos aguarda do lado de cá. Quando Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto e diz: ele te recompensará. A maioria de nós acha que a recompensa é a resposta a um pedido de oração. Sabe que essa é a recompensa do secreto? Deus está dizendo: fecha a tua porta só. Está dizendo: desliga dos outros, esquece do resto. Ele está dizendo: vem se perder na minha presença. A recompensa é Ele. Não é o que Ele fará diante do que nós estamos pedindo. Isso tem uma importância bem menor. A recompensa é Ele. Se eu pudesse voltar lá atrás, no início da caminhada cristã, o que eu estou compartilhando com vocês hoje, eu queria que fosse uma das primeiras coisas que eu pudesse ter entendido. E eu espero que de alguma forma isso te ajude. Não vim te apontar o dedo, não vim jogar pedra em você. E acredito que nem Deus nos trouxe aqui para simplesmente dizer: seu animal, por que é que você não está agindo direito comigo? Eu creio que o amor dele, e eu acho que você consegue perceber a doçura da presença dele nesse lugar. O amor dele está nos chamando. Uma das coisas que mexeu comigo naquela experiência, quando a glória de Deus entrou no meu quarto, eu estava agradecendo a Deus o tempo do jejum. Minha mulher, meus 2 filhos tinham decidido me acompanhar, vários dos irmãos aqui da igreja. E eu falei para Deus, Deus, ter gente fazendo 40 dias não é comum. Mas ter famílias inteiras, esse bando de gente. Eu lembro que eu falei para Deus: isso é histórico. E eu falei para Deus: eu nem chamei ninguém. Quando eu falei: eu nem chamei ninguém, o Senhor falou comigo: quem chamou fui eu. Eu tenho percebido que há um chamado, há uma convocação de Deus para esse tempo, para que a gente se perca nesse lugar da presença dele. Alguém tem que tomar esse microfone de mim e terminar essa reunião. Mas eu quero fazer uma breve oração. Pai, te pedimos que aquilo que o Senhor começou aqui agora não termine com essa reunião. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, aqueles que nos acompanham por meio da transmissão ou mesmo de uma gravação posterior. Nós oramos que esse ambiente também os toque, que a tua presença também os toque, e que haja não só percepção, mas capacidade de correspondência ao teu chamado. Oramos que o teu sopro de vida nos toque, que nenhum de nós saia daqui apenas com informação para processar ou digerir, mas que nós possamos sair debaixo de um despertamento dos céus. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.